opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo na TV Brasil Central, na TV Alego, RBC FM, Rádio Brasil Central AM e no YouTube da Brasil Central que está bombando. Nosso objetivo é chegarmos até o final do ano a 400 mil inscritos. Para isso, dependemos de você que ainda não se inscreveu. Se inscreva, dê o joinha, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. O programa de hoje, mais uma vez, está bombástico, porque a política não para. O TBC Debate tem os seguintes destaques. Flávio Dino inicia visitas a senadores em busca de aprovação em sabatina para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Abaixo assinado contra a aprovação do nome do ministro da Justiça já conta com mais de 300 mil assinaturas. O ministro que sabotou, boicotou a CPMI, fez de tudo para obstruir as investigações, até as imagens não entregou. Os detalhes na pergunta do dia. Quem deve assumir o Ministério da Justiça com Flávio Dino no Supremo? Entre os cotados está a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que nega ter sido sondada para o cargo. Não fui sondada, não fui convidada. E ainda, 11 presos do 8 de janeiro são liberados de presídio em Brasília após a morte de Clériston Pereira, vítima de mal súbito. Defensoria disse que houve demora no atendimento. Aqui no TBC Debate a gente só tem gigante, mais uma vez, dois gigantes debatedores com posições antagônicas. Manu Jacob, presidente do PSOL Goiânia, doutorando em educação pela UEG. Tudo bem, Manu? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite e vamos a um debate. Vamos lá, conosco também o Marajá Filho, professor pós-doutor da UEG e do IPOG. É difícil ser pós-doutor, hein? Seja bem-vindo, Marajá, tudo bem? Tudo bem, Rafael, mais uma vez uma grande honra estarmos aqui junto contigo, compondo essa bancada, com a professora Manu. Esperamos aí contribuir com o crescimento dos nossos telespectadores. Esperamos aí fazer um bom debate. Faremos um bom debate com certeza e a pergunta do dia, mais uma vez, é bombástica. Isso porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, já se movimenta em busca de apoio dos senadores para aprovação do nome dele ao Supremo Tribunal Federal. A indicação foi anunciada pelo presidente Lula na última segunda-feira. A sabatina no Senado está prevista para o próximo dia 13. Até lá, parlamentares da oposição prometem trabalhar para a rejeição de Flávio Dino à Suprema Corte. É o que você confere a partir de agora na nossa pergunta do dia com Andressa Calassi. O senador Everton Rocha, do PDT, relator da indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, disse que o parecer dele vai ser favorável ao atual ministro da Justiça. A expectativa do governo é de que a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e aprovação em plenário ocorram até o dia 15 de dezembro. Conterrâneo de Flávio Dino no Maranhão, o Everton, que é presidente da CCJ, foi indicado para a relatoria por decisão do senador Davi Alcolumbre do União. O relator explicou que a leitura do documento deve ser realizada na próxima semana. Nós temos hoje muita tranquilidade em estar levando um relatório com a indicação para a aprovação do nosso sabatinado, que será no próximo dia 13 de dezembro. Deveremos, semana que vem, já fazer a leitura desse relatório para dar as vistas coletivas para ele e, em seguida, aguardar o prazo regimental para enfrentarmos essa sabatina na CCJ e tenho certeza que lá ele sairá vitorioso, a casa sairá vitoriosa. Um dia após a indicação feita pelo presidente Lula, Dino já começou a buscar apoio pela sua aprovação para o STF entre os senadores. Um deles, o petista Humberto Costa, que elogiou a indicação. O ministro Flávio Dino, ele reúne não somente a competência técnica, o saber jurídico necessário para o exercício de uma função como essa,
como também é uma pessoa com elevadíssima experiência política. E nós sabemos que um bom ministro do Supremo precisa saber compatibilizar esse conhecimento jurídico com a capacidade de negociar, com a capacidade política. E, além do mais, o próprio Dino foi um grande gestor por onde andou. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi às redes sociais e afirmou que o partido fechou questão contra a aprovação da indicação de Flávio Dino. Já o Partido Novo lançou um abaixo-assinado online para reunir assinaturas em apoio à rejeição da indicação de Flávio Dino. O manifesto, até o momento, já tem mais de 300 mil assinaturas. A intenção do abaixo-assinado é pressionar os parlamentares a rejeitarem a indicação. No texto, o partido afirma que o Brasil já sofre nas mãos de um STF politizado, que abusa do poder e extrapola as competências, e deixou a seguinte pergunta, abre aspas, como podemos ter um país justo quando a corte mais alta já deixou claro que defende um lado, fecha aspas. O Novo também afirma que Flávio Dino não possui notável saber jurídico, um dos pré-requisitos para o cargo, e que isso o levaria a atuar como político, defendendo os interesses do grupo e deixando a corte ainda mais enviesada. O atual ministro da Justiça ainda é alvo de mais críticas por parte de integrantes do partido. Um ministro que sabotou, boicotou a CPMI, fez de tudo para obstruir as investigações, até as imagens não entregou. Diante desses argumentos, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Dino no STF, indicação vai passar no Senado? É uma pergunta muito polêmica, muito emblemática e vai dominar o noticiário, sem dúvida alguma, nos próximos dias. E hoje o noticiário já é esse, na verdade. E aí eu pergunto, é óbvio que o Flávio Dino tem o saber jurídico, tem experiência na área, mas ele é um político hoje, político raiz, já foi governador 2 vezes, era um ministro, foi falado na reportagem que ele ou apagou as imagens ou as imagens sumiram, de qualquer maneira é grave. Flávio Dino está contaminado, o governo Lula deveria fazer uma decisão mais técnica de alguém que não seja político. Vou começar essa rodada com a Manu Jacob. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. É importante a gente ressaltar as qualidades do ministro da Justiça, Flávio Dino. Logo depois que ele tomou posse, ele lidou com uma situação muito difícil para a democracia brasileira, que foi o 8 de janeiro. Hoje está iniciando a terceira fase como é que chama? Esqueci. Hoje está iniciando a terceira fase. Gente, me fugiu a palavra aqui. A terceira fase da Operação Lesa Pátria, onde está investigando quais foram todos os participantes da depredação dos prédios públicos de Brasília. E ele vem conduzindo isso, na minha avaliação, com muita maestria. Não se tem provas o bastante de que ele apagou essas imagens. Isso é uma futurologia, né, que não tem como a gente Mas ele provar. disse que não existem essas imagens mais. Pois é, mas a retórica que está dizendo é que ele apagou essas imagens. Então, assim, alguém viu ele apagando essas imagens? É uma hipótese, não é um fato concreto. Isso, então o fato não concreto cabe é que ele disse que essas imagens não estão mais em posse no Ministério da Justiça. Isso, mas não cabe uma acusação nesse nível de que ele apagou as imagens. Mas sumiram essas imagens, não obstruiu seria, essas Manu, imagens. na sua visão, uma negligência muito grande? Olha, dentro do Ministério da Justiça existem várias pessoas que são responsáveis e que trabalham com essa questão. Inclusive, no próprio governo Lula, houve algumas críticas em relação à condução dessas imagens. Mas usar essas imagens para deslegitimar o papel que ele fez durante 12 anos como juiz e o papel que ele vem cumprindo no Ministério da Justiça,
Isso é deslealdade. Ok, vamos lá então. Primeira participação da Manu. Marajá Filho, qual a sua visão a respeito desse assunto? Hoje, qualquer pequeno comércio tem câmeras. Às vezes um boteco, me perdoem a expressão, mas essa é a verdade, tem câmera. E se acontece algo grave, o que o gestor faz? Por menos ou mais capacitado que ele seja, ele coloca no HD, é algo muito simples, muito fácil. Afinal de contas, o 8 de janeiro abalou as estruturas da República. E como que hoje pessoas estão sendo julgadas sem que essas imagens sejam analisadas? Porque essas imagens não estão a cargo do Ministério da Justiça. É importante ressaltar que os golpistas, eles gravaram. Então, não pode colocar somente a cabo dessas imagens do Ministério... Não, sim, mas eles gravaram, eles fizeram live, existe um arsenal de prova dos crimes que foram cometidos. Mas são as câmeras oficiais do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do STF. Pois não, Marajá, a sua avaliação. Rafael, vou voltar à pergunta que você me fez no início, na apresentação, né? Para fazer pós-doutorado a gente estuda muito, muito mesmo. E eu fiz questão de fazer em direitos humanos. Porque o que nós temos visto hoje, implementado no Brasil, em grande escala, são graves afrontas contra os direitos humanos. E o senhor Flávio Dino, ele é parte integrante desse processo de degradação contra os direitos humanos. Alguém que já foi juiz, tornou-se um político profissional e ele simplesmente nega o óbvio. Por que as imagens não existem? Na verdade, elas existem, mas elas fazem provas contra ele. Então, ele vai dizer simplesmente que elas não existem. Porque se fizessem provas a favor dele, já teriam sido apresentadas. Então, nós temos que lembrar que o artigo 101, Rafael, da Constituição, ela define os critérios para a indicação ao STF. Diz lá o seguinte: o STF compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Detalhe, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O senhor Flávio Dino, ele tem vários processos, várias acusações contra ele, desde quando ele foi governador do Maranhão, né, a partir de 2015 até 2022, e ele tem não só essas, mas outras vários casos onde ele afronta os direitos humanos. Quando, por exemplo, ele diz que a liberdade de expressão não é um bem absoluto, não é um valor absoluto. Ou seja, enquanto ele é uma minoria, ele defende direitos humanos, inclusive liberdade de expressão, de uma forma ampla. Na hora que ele chega no poder, ele está na posição favorável, o que ele faz? Não, a liberdade de expressão não é absoluta. E é onde eles escalam, a partir do 8 de janeiro, fazendo ações arbitrárias e que sangram. Sangram porque nós ainda temos patriotas, cidadãos de bem, presos em Brasília. Mais de 200. E isso é tão ruim porque isso não aplica o princípio de paridade de armas, de imparcialidade, de isonomia. O senhor Flávio Dino no Supremo, ele vai simplesmente se aliançar com outros ministros para condenar esses cidadãos de bem, que são homens, pais de família, mães de família, pessoas que foram lá manifestar. Mas houve erros também de quem cometeu o vandalismo. Claro. Aí, Rafael, você colocou um ponto importantíssimo. Dentro de um direito isonômico, imparcial, o juiz, ele vai aplicar o devido processo. Não vamos lembrar do César de Beccaria, Marquês de Bonezama, quando lá no século XVIII escreveu dos delitos das penas. Ele fala de 4 pontos, um dos quais ele diz o seguinte, que a pena é proporcional e ela é individual. Aliás, os gregos já falavam nos códigos de Drácon, Solem, Clístenes sobre isso. A individualização da pena. Como é que eu vou fazer um julgamento em lote? Ou seja, você está corretíssimo. Aquele que depedrou, esse tem que ser punido. É um crime. É um crime. Não resta dúvida. Agora, a gente gostaria que esse mesmo critério, sabe, Rafael, fosse aplicado àqueles manifestantes do MST que também quebraram. E a gente não vê esse mesmo critério sendo aplicado. E às vezes eles foram armados de foice, armados de outras armas brancas, mas nunca foram enquadrados. Já teve manifestações que eles machucaram seguranças do Congresso. Mas nunca foi aplicado esse mesmo peso. Rafa, e aí, Rafa, só para encerrar essa contribuição, te devolver a palavra, a gente lembra que a história dá voltas. E isso é um precedente perigoso. Porque o mundo hoje pode estar julgando mais para esse lado. Amanhã pode virar do outro lado. Então o que a gente quer e a gente espera? Um ministro que ocupe o Supremo, que seja imparcial, que seja de reputação ilibada. E o senhor Flávio Dino acumula farta experiência, farta
fartas evidências de que ele não tem essas prerrogativas. Nós temos outros nomes melhores para ocupar o Supremo e esperamos que o Congresso faça o trabalho em resistir, como foram tenazes na resistência do André Mendonça. Esperamos que a gente tenha... Mas André Mendonça foi nomeado. Foi nomeado, mas lembra que foram vários meses, né, segurando. Esperamos que, de repente, o Senado seja também tenaz, que resista a isso aí. E que, de repente, possa possibilitar o presidente indicar um outro nome que não tem essas credenciais. Eu gostaria que a gente, em relação ao compromisso e a responsabilidade com os nossos telespectadores, que fosse citado qual que é o processo que o Flávio Dino ele foi condenado. O senhor tem algum? Qual que foi o processo que ele foi condenado? Ou que ele está respondendo nesse momento? Na atual configuração do Supremo, Manu, o que nós percebemos? As acusações, os andamentos dos processos são seletivos. O senhor sabe de algum, citar algum? Ele está respondendo a algum processo sobre isso? Ele tem vários processos que podem ser consultados na própria internet. Eu não vou entrar agora em méritos. Não, mas porque é importante a gente dizer isso. Agora é só o momento. Já que o senhor respondeu, eu gostaria de terminar. A outra questão que eu gostaria de colocar aqui é se existe um caso específico de um militante do MST que chegou, agrediu com a foice alguma pessoa da segurança do plenário. Acho que é bom, porque a gente precisa ter responsabilidade com os fatos, principalmente quando a gente está falando com os ouvintes, tal dia, tal momento, em tal situação. O Flávio Dino, ele tem competência técnica, ele foi jurista durante 12 anos e ele vem, sim, ocupando esse espaço com maestria. Agora, o que esse espaço de ministro da Justiça. Agora, o que me causa incômodo e até mesmo curiosidade é que essa mesma aclamação não foi feita com Zanin, quando ele foi indicado. Ele foi o advogado do Lula. O Zanin tirou o Lula da cadeia. E não houve esse clamor do bolsonarismo. Bolsonaro estava prestes a indicar o juiz Sérgio Moro, no qual hoje ele está correndo o risco de perder o seu mandato por irregularidades, né? Agora, na nossa avaliação, é que o Lula perdeu uma grande oportunidade, eu gostaria de trazer esse debate aqui, de indicar, sim, uma mulher, né? Houve indicações da coalizão de mulheres, indicação da coalizão do movimento negro, indicação da Associação de Juristas Negros Brasileiros, né? Então, por que indicar uma mulher? Porque isso representa a maioria da população brasileira. Segundo os últimos dados do IBGE, nós somos mais de 50% da população brasileira. A população negra, ela é mais de 50% da população brasileira, né? Hoje, quem lidera, quem chefia as famílias são as mulheres. Então, seria importante que também na Suprema Corte isso também fosse representado. Porém, o nome do Flávio Dino não contradiz a política que nós também defendemos, né? O que o Flávio Dino fez na sua carreira, e eu faço questão de perguntar em qual foi o processo, qual é o processo que ele está respondendo, qual que é o caráter desse processo, em qual processo ele foi condenado, porque se você jogar no Jus Brasil lá, se a pessoa, se ela vai à justiça contra alguém, o nome da pessoa aparece lá. Então é preciso que a gente abra os processos e leia. Porque chegar aqui e falar que ele tem um arsenal de acusações, né, é complicado, sem citar nenhuma. Eu gostaria que fosse citado até para a população saber. Aqui no Jus Brasil foram encontrados 293 processos que mencionam o nome de Flávio Dino. Cada um desses processos no Jus Brasil não especifica se a pessoa entrou com processo contra alguém ou se ela está sendo processada. Então, é preciso que abra cada um desses processos para saber... Faça um estudo mais apurado. Isso, do que vir aqui falar que ele está respondendo 200 processos. A senhora citou o MST. Isso. E, de fato, aconteceu que o MST já adentrou o Congresso Nacional, já fez quebradeira ali na esplanada dos ministérios. Procede? Olha, eu não me lembro qual que foi esse episódio. Vamos lá, então. A nossa produção buscou, né? Já que vocês colocaram aqui. Vamos lá, pode colocar o print aí, Azaf, por gentileza.
MST tenta invadir a STF em Brasília. PM usa bomba para dispersar manifestantes. Mas o MST quebrou? Quebrou muita coisa. Porque não está isso na imagem. Na sequência a gente mostra. Ah, tá. A gente tem essa responsabilidade com a informação. Isso, inclusive, foi divulgado na época pelos principais veículos de comunicação. Inclusive a Globo fez uma matéria muito apurada, muito detalhada a respeito desse terror que foi essa invasão do MST, Marajá. Rafael, essa argumentação é muito importante, porque quando a gente fala desses processos é muito fácil. A gente poderia entrar em todos eles, nosso programa não teria espaço para a gente adentrar. Eu gostaria de citar pelo menos 3 ou 4, mas eu vou me atentar a alguns dados mais elementares e mais gerais para o nosso telespectador se lembrar e, enfim, fazer as suas reflexões. Primeira coisa que nós temos que citar é que Flávio Dino ele foi no Complexo da Maré, num ato inédito no início do governo, sem seguranças. Algo assim que a gente nunca imaginaria que o ministro da Justiça, que pudesse ser de reputação ilibada, adentraria uma comunidade tão tumultuada que é a comunidade da Maré, para quem conhece ali, na Avenida Brasil, próximo a Bom Sucesso, e depois recebeu a primeira-dama do crime, dentro do Ministério da Justiça, paga com recursos públicos. O telespectador faça as suas reflexões sobre como que o ministro da Justiça conseguiria tal feito. Imagina, Rafael, que hoje uma tropa do BOP, por exemplo, do Rio de Janeiro, para adentrar a Maré, ele precisa ter não só um arsenal pesadíssimo, em termos de armamentos e viaturas, mas de efetivo também, né? E vamos lembrar que a função do Flávio Dino, nesse caso, ele é para ser um ministro supremo garantista. Nós sabemos os envolvimentos que ele tem, não só com o crime organizado, mas também com relação a outras grandes ditaduras. Ele se gaba de ser comunista, ele fala que é uma ideologia bacana. E vamos lembrar que o comunismo, na história recente da humanidade, matou milhões de pessoas, mais do que o próprio nazismo, mais do que o próprio fascismo. Vamos lembrar do Holodomor, na Ucrânia, né, que matou pessoas de fome. E vamos lembrar que os países que vivem nesses regimes são países ditatoriais. Olha a Venezuela, nós não temos nenhum brasileiro querendo fugir para a Venezuela. Infelizmente, muitos irmãos venezuelanos se veem obrigados a sair da sua pátria e pensam que com grande dor para estar aqui. No Brasil, um país que ainda tem condições mínimas. Vamos olhar a Coreia do Norte. Olha as condições de liberdade de expressão, de justiça. Será que existe um pluripartidarismo ali? Vamos olhar outros países, só para concluir e devolver a palavra. Vamos lembrar que o Flávio Dino, quando ele foi governador, nós temos casos de acusação onde houve superfaturamento, até para aluguéis de salas para fazer clínicas, e esse dinheiro não chegou à ponta da linha, pagaram reformas com esses recursos e isso nunca foi entregue. Vamos lembrar também que ele falou que tiraria as 30 cidades mais carentes do Brasil, do Maranhão, do mapa da fome, e ao final do mandato ele aumentou. Como que alguém que fala que defende algo que é legal, no final ele entrega o contrário? Para finalizar e devolver, Rafael, eu lembro daquela passagem bíblica, me permita aqui citar como texto, né, que a gente conhece a árvore pelo fruto. Não tem como a árvore boa dar fruto mau, né, e nem a árvore má dá fruto bom. Os frutos do senhor Flávio Dino, quando ele fala de democracia, são péssimos. Eu acho que ele é um grande político da esquerda. Pronto. Mas STF, penso que existem outros nomes, e aqui concordando parcialmente com a colega, tem outros nomes que o Lula poderia lançar a mão para assumir essa cadeira no STF. Rafael, eu recebo a primeira intervenção que o companheiro fez sobre a questão da favela da Maré com muito incômodo. Porque essa fala legitima pensamentos da burguesia e da direita de que só lá no morro tem bandido. E aí, quando vai uma pessoa pública no morro, é porque tá com chave com bandido? Isso é discriminação, racismo e tantas outras coisas que colocam a população periférica à margem da sociedade. A outra coisa que eu gostaria de pensar, de compartilhar com vocês aqui, é que o Flávio Dino, ele tem amigo miliciano, a família dele tem envolvimento com o miliciano, porque é as milícias que estão lá nos morros do Rio de Janeiro e nas periferias do Rio de Janeiro. O Flávio Dino, ele tem alguma acusação? Qual que é o processo que ele está respondendo em relação à corrupção, a envolvimento com crime organizado, a envolvimento
com milícias. E aqui eu não vou entrar no mérito da questão de quem matou mais, de quem morreu mais, se foi o capitalismo ou se foi o comunismo, porque primeiro contar número de mortos para mim é deprimente, isso é desumano, né? E se a gente for passar e ir por esse caminho da conversa, o capitalismo mata milhões de pessoas todos os dias. Outro ponto que eu gostaria... A senhora é contra o capitalismo? Não, eu sou comunista, não tenho problema nenhum em reafirmar isso, em assumir isso. Todas as pessoas que convivem comigo, que fazem parte da minha política, da política que eu faço, eu sou comunista. Mas eu não quero entrar nesse viés porque eu acho que a gente precisaria de um pouco mais de tempo para a gente discutir sobre isso. Porque a gente não pode discutir o comunismo e o capitalismo como contando o número de mortos. Comunismo e capitalismo ele mata são todos antagônicos. os dias. São antagônicos. São antagônicos, são projetos de sociedades diferentes. São projetos... No comunismo, a gente quer socializar... A gente quer socializar, Rafael, é a riqueza, não é a pobreza, não. O sistema capitalista é um sistema de acumulação. E esse acúmulo, ele fica concentrado na mão de poucos. Você conhece algum político brasileiro, da esquerda ou da direita, que dividiu seus bens com os pobres? Não, porque a gente vive em um sistema que é capitalista. Só que a ação é individual de cada pessoa. Não é individual. Não, é um debate que eu considero rasteiro, a gente falar... Que então divide a sua casa, não, a gente o que eu disse é o seguinte, se você conhece alguém... Não, mas a gente não vive no sistema comunista. Não existe aquela frase, você quer mudar o mundo, começa por você? Pois é, mas a gente não vive nesse sistema. O ser humano é um ser humano que passa por processos evolutivos coletivos. Não adianta eu virar comunista lá em casa e dividir tudo que eu tenho. Mas tem e religioso que divide, por exemplo. Mas aí é religião. O outro ponto aqui, isso aí é religião, cada um tem a sua, no que acredita. O outro ponto que eu gostaria de citar aqui é que agora, nesse momento, o bolsonarismo e as pessoas que apoiam a extrema-direita levantam a bandeira dos direitos humanos. Uma pauta clássica da esquerda. Uma pauta que nós levantamos ela a todo momento. E nesse momento agora, vem falando de direitos humanos. Os presos do 8 de janeiro merecem a atenção dos direitos humanos? Não, merecem, ou pelo fato de serem bolsonaristas, eles devem ser esquecidos? Como toda a população carcerária do Brasil. Não merecem tratamento diferente porque são criminosos. Cometeram crimes. Infelizmente, teve aquela pessoa lá que morreu e eu quero... desejar minha solidariedade à família. Mas ele não é um ponto isolado. Morrem pessoas de todas as situações da população carcerária do Brasil todos os dias. Ele não é diferente porque ele cometeu um crime contra a democracia. Ele é um criminoso. E se os direitos humanos têm que proteger a vida dele também. Ok. São tantos assuntos que a Manu traz pra gente, mas algo me chamou a atenção da sua fala que eu naturalmente abordaria. E eu vou perguntar para o Marajá. Por que Luiz Inácio Lula da Silva não escolheu uma mulher, de preferência uma mulher negra, para ocupar o STF? A vaga deixada, né, por Carmen Lúcia. Qual a sua visão? Lula enganou a esquerda? Lula quer colocar a mulher sempre como coadjuvante, ou seja, não tem nenhuma mulher tão capacitada quanto Flávio Dino? E aí embaraça o discurso da esquerda, de quem acreditou como a Manu, e a Manu é uma guerreira, ela tem falado sobre isso tem muito tempo. É uma grande decepção para a esquerda, Marajá? Rafael, o Lula, ele é um camarada misógino, ele é homofóbico, ele tem falas violentas contra as mulheres, ele tem falas violentas quando ele chama as mulheres de grelho duro, quando ele tem falas homofóbicas contra homossexuais, quando ele fala que Pelotas é polo exportador de vetos, está na imprensa. O fato é que hoje o Lula está numa encruzilhada. Por que que, e aqui pegando um gancho com a Manu, por que que a repercussão do Dino foi diferente do Zanin? Por um critério muito simples. O Zanin foi a primeira vaga. O Dino foi a última vaga. E houve uma disputa política entre o Dino e o atual presidente do Senado. Então, se o atual presidente do Senado ele não tivesse o interesse de assumir o Supremo, certamente toda essa repercussão não estaria acontecendo. E hoje o Lula ele precisa negociar.
Ele precisa negociar para saber para quem que ele vai dar essa vaga. Ele poderia muito bem dizer, não, eu vou ser purista, vou ser puro sangue, vou trazer uma mulher negra que tem todos os requisitos e que seja da minha ideologia. Só que hoje ele precisa compor o quê? Ele precisa compor as alianças, inclusive se aliançando contra pessoas que ele sempre criticou. Eu tenho certeza que tem mulher negra capaz para ocupar aquele cargo. Muitas. Com mulheres brancas Várias. também. Rafael, sim, claro. Assim, com muita tranquilidade, eu quero dizer que a ala da extrema-direita ou da base aliada do Bolsonaro não tem moral nenhuma para fazer um debate desse. Não, mas eu estou questionando como jornalista. Não, mas eu sei que você não é da extrema-direita, eu estou falando o questionamento é meu e é um fato concreto que as mulheres da esquerda esperavam que aquela vaga fosse ocupada por uma mulher, de preferência uma mulher negra. Mas esse questionamento tem sido feito e eu tenho acompanhado, e quando eu falo que não tem sido feito por pessoas da extrema-direita. Mas você mesmo questionou aqui no programa, não foi? E mostrou-se decepcionado, inclusive. Deixa eu só concluir aqui. Quando eu falo que essas pessoas não têm moral para falar, porque não tem nem comparação o número de mulheres nos ministérios do governo Bolsonaro com o número de mulheres do governo Lula. Por exemplo, Lula indicou 11 mulheres, é um recorde. Não dá para comparar. O bolsonarismo, pelo contrário, além de não indicar mulheres, um número significativo de mulheres, as desqualificava. Inclusive, nós acompanhamos vários bolsonaristas que agridem mulheres, como, por exemplo, o marido da Ana Hickman, né? Então, assim, é tudo muito... Para mim, tudo me assusta muito, me deixa muito intrigada quando o bolsonarismo, que bate o tempo inteiro no nosso debate de direitos humanos, agora reivindica o direito humano. Mas o Marajá é de extrema-direita? Só para concluir... Quando o bolsonarismo... eu que estou concluindo aqui, ó. Só para ter uma paridade de tempo, mas porque eu esperei a colega falar, aí ela deu um gancho na minha fala. 30 segundos, mas muito me admira quando o bolsonarismo vem aqui ou nas redes sociais para defender os direitos humanos, e foi uma coisa que foi perseguida pela esquerda, o debate dos direitos humanos. Muito me admira quando fala sobre indicação de mulheres. Eu acho que tinha que ter uma mulher negra, mas isso não tira a competência que o Flávio Dino tem de cumprir. E aí, muito me admira esse clamor por chamar mulheres, sendo que no próprio governo Bolsonaro não tinha mulheres no governo Bolsonaro. Mas você está decepcionada? Sabe? Não estou decepcionada, não. Eu acho que poderia ter. Eu estou satisfeita com a indicação do Flávio Dino. E quando a gente pergunta qual que é o processo que ele está respondendo, o que ele já respondeu, qual que é a acusação, se ele já foi condenado, as pessoas não sabem dizer. Ok, deixa eu passar a bola para o Marajá Filho. Pois não, Marajá? Rafael, uma das coisas que a gente sempre recomenda a leitura, né, dos nossos alunos, dos nossos estudantes, pesquisadores, é para tomar cuidado com o rótulo, também com preconceito, no sentido de conceito preconcebido. Existe uma narrativa da esquerda de se arvorar dos direitos humanos como se só eles defendessem os direitos humanos. E esquece de Damares Alves, ela não era mulher, não era ministra. Tereza Cristina, ministra da Agricultura, não era mulher, não fez um excelente trabalho. Os direitos humanos verdadeiros, eles não têm ideologia, eles não têm cor, eles não têm exclusividade de uma ou outra ala. Os direitos humanos são direitos por si só. Isso não pode ser algo só de um lado ou de outro. Isso é uma grande narrativa mentirosa, isso não existe. Se a pessoa está fazendo o que é certo, pronto. Se está fazendo errado, é errado e pronto. Então, nós temos que tomar cuidado. E aí eu vou lembrar, Rafael, fazendo um gancho aqui, sobre capitalismo versus socialismo. As pessoas confundem, aí eu vou recomendar a leitura de ciência política, as tarefas de casa. O Príncipe, do Maquiavel, o Leviatã de Thomas Hobbes, quando eles falam daquilo que é o mal inerente ao ser humano. Existe uma maldade que é inerente ao ser humano, que, aliás, se fundamenta, a partir disso, a criação de um contrato social, onde as pessoas elas abrem mão da sua liberdade, Rafael. Aí elas abrem mão porque elas têm que obedecer leis e pagar impostos para ganhar proteção, a chamada tutela. Então, quando John Locke escreve os Tratados de Governo Civil, Jean-Jacques Rousseau e grandes outros pesquisadores da base da ciência política, eles escrevem sobre a questão do contrato social, eles estão falando que é para coibir o mal inerente ao ser humano. Então, existe um mal que ele age em qualquer sistema, né? Agora, se a gente for comparar o capitalismo e o socialismo, as premissas são muito fáceis de serem defendidas. O capitalismo pressupõe liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade de escolha de profissões, liberdade de ir e vir. Liberdades que são consagradas dentro da cultura ocidental.
que não é só uma liberdade do ponto de vista jurídico, porque nós temos 3 pilares da cultura ocidental, que é o direito romano, do qual a gente usa, e usa como referência, a filosofia grega e a cultura judaico-cristã, sobretudo a questão até do próprio livre-arbítrio. Então, quando a gente vai ao socialismo e ao comunismo, são sistemas que nem sequer respeitam o direito de liberdade de expressão. Tem países onde a fé é proibida. São lugares onde a pessoa não pode escolher nem a sua profissão. Temos várias reportagens aí, a gente convida os telespectadores a pesquisar, quem já foi na Coreia do Norte, sobre como é que é o sistema de vida lá na Coreia do Norte. Como é que é a liberdade de expressão em países que são comunistas. Então, só para dar um gancho na fala anterior, mulheres foram excluídas por Bolsonaro. Não foram mais porque Bolsonaro teve 4 anos, o petismo teve 16. Se a gente considerar Lula Temer, 18, praticamente, né? Enfim, nós podemos até avançar um pouco mais. Vamos lembrar que, quando a gente fala de pobreza, os países capitalistas são aqueles que estão tendo mais resultados. Agora, existe uma questão de corrupção, existe uma questão de opressão. Nós vamos lembrar que os países comunistas, socialistas, são aqueles onde a corrupção e a repressão são endêmicos. Venezuela de Maduro. Agora quem invadiu o país vizinho. Olha lá. Mas o Lula disse que a Venezuela vive uma democracia mais plena do que a brasileira. Ele não disse isso, Manu? Rafael, eu gostaria de... Isso. Resgatar. Eu vou te dar, para a gente precisa mudar o assunto, girar os assuntos, eu vou te dar mais 30 segundos para você concluir, para que esse tempo fique equilibrado. Eu tô sentindo que eu tô falando menos. Não, tá não. Tô sentindo. Tá não. Não, então... Vamos marcar o tempo, Andressa, Fernando. Eu quero ressaltar uma mensagem que eu recebi aqui de uma pessoa que se chama Zelito, quero mandar um abraço para ele, e ele faz uma correção aqui sobre aquela reportagem que passou sobre o MST. Certo. Ele fala que o movimento se chama MLST, não foi o MST, que foram presos mais de 40 pessoas. Mais de 40 pessoas, não, mais de 400 pessoas foram processadas. Ok, nós temos imagens separadas. Sim. Checa para mim aí, Fernando, agora, por gentileza. Retornando aqui. Se é o MST ou é um outro movimento, ou se são os dois movimentos juntos. Não, eu a acho gente que tem compromisso com a informação, não com o erro. Isso, e o importante é dizer que mais de 400 pessoas foram presas e processadas. A outra questão que eu gostaria de lembrar aqui é que hoje... Vamos lá, então, nós temos as imagens aí. E você vai ficar à vontade para falar. Nós temos as imagens, por gentileza, coloque as imagens aí. Sim. Né? MST. Não, eu não tenho nada que me fala que o MST está invadindo... Olha o boné do MST. Pois é, isso aí para mim é uma manifestação. Uma manifestação aí teve normal. Quebradeira, quebraram vidro, tentaram invadir, né? Quebraram vidro dos ministérios. Houve uma arruaça, é só pesquisar. Entendeu? Não, ok, mas através dessas imagens não tem como a gente saber se eles entraram e quebraram. A polícia agiu. Os ministérios, sim, eu tenho certeza absoluta. Quebraram vidros dos ministérios, isso é óbvio e evidente. Né? Agora... E teve quebradeira, teve confronto. MST, a gente está vendo que é o MST. A gente conhece a logomarca do MST. Pois não. Inclusive o pessoal está na rampa aí, né? Ninguém entrou lá e quebrou. Os ministérios, sim. Pois é, mas cadê as imagens disso? Sim, mas aí a gente traz, sem problema. Tá bom, então tá. A outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que hoje, infelizmente, né, o bolsonarismo ele é uma ameaça para as mulheres. É uma ameaça para as mulheres e a gente tem vários casos. Eu citei o caso da Ana Hickman, mas eu posso citar, por exemplo, o prefeito de Iporá, que descarregou o revólver na ex-mulher, e que fez campanha declarada para o Bolsonaro. Então, e aí, pisa no meu calo quando algum bolsonarista ou da base aliada de Bolsonaro vem cobrar que o Lula deveria ter indicado uma mulher. Quando o discurso do bolsonarista é armamentista, Lulista a maior não agride parte... mulher, não, Manu? Não, a maior parte... Quem é eleitor do Lula, o que o Lula tem com isso, pois o que o Bolsonaro tem com isso? A maior parte dos bolsonaristas defendem a flexibilização das armas de fogo e a maior parte das mulheres que morrem de vítimas de feminicídio são por armas de fogo. Então, a política armamentista é uma ameaça à vida das mulheres, que é o que o bolsonarismo defende. A política centralizada, como, por exemplo, desse prefeito de Iporá, é uma política bolsonarista. E o que ele fez? Então, desculpa, eu vou um pouco alto quando algum bolsonarista ou algum representante da extrema-direita vem cobrar que Lula
indique uma mulher para o Supremo. Mas a senhora, porque foi exatamente o que eles fizeram. Como integrante do PSOL, pode cobrar. Oi? A senhora, como integrante do PSOL, pode cobrar. Sim. Mas todo mundo não é cidadão brasileiro. O Lula hoje, ele é o presidente de todos os brasileiros, não é apenas quem votou nele, não. Não, eu estou falando sobre então, a coerência política. Os bolsonaristas, eles podem cobrar também, faz parte. Pode cobrar, mas também tem que ouvir que não estão sendo coerentes, né? Porque não é essa a política que eles defendem e não tem nem comparação com o número de mulheres que ocupam hoje cargos nos ministérios do que com o governo Bolsonaro. Tá dito, Manu. Olha só, nossa correspondente em Brasília, Juliana Barcelos, participou agora pela manhã de uma coletiva com Flávio Dino, que esteve no Congresso Nacional em busca de diálogo com os senadores. Questionado pela nossa equipe, o ministro da Justiça também comentou sobre a PEC das decisões monocráticas. Vamos acompanhar. Então, estar aqui no Senado é uma alegria, é uma honra e é estar em casa. Então, eu já comecei, na verdade, desde o dia que o presidente Lula anunciou na segunda-feira, e vou prosseguir nessa agenda com muita constância, perseverança, mas, ao mesmo tempo, tranquilidade, serenidade, porque a estas alturas, claro, os colegas senadores e senadoras conhecem bastante as razões pelas quais eu aqui estou em busca dessa aprovação do plenário do Senado. E das decisões monocráticas? Eu terei a sabatina. Então, algumas respostas, claro, que serão dadas no dia 13. E eu tenho que respeitar a Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu tenho algumas respostas que eu darei seguramente no dia 13, como sempre fiz ao longo da minha vida, com muita transparência e muita clareza. Parabéns a Juliana, nossa correspondente em Brasília, que não é apenas uma seguradora de microfone. Ela é jornalista na essência para questionar, e deve ser assim também, questionar as autoridades, sejam elas de direita, de esquerda, de centro, de diagonal. A gente fica muito feliz. Olha só, com a indicação de Flávio Dino ao STF, começou a corrida para sucedê-lo no Ministério da Justiça. Neste momento, 4 nomes estão postos. O da ministra do Planejamento, Simone Tebet, o do qual o secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, o do ex-ministro do STF, Lewandowski, e do coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho. Dos 4, o que aparece com maiores chances, neste momento, é Ricardo Capelli, braço direito de Flávio Dino. Capelli comandou a pasta em momentos de crise. Com isso, ganhou pontos tanto com Dino quanto de Lula. Tebet aparece como alternativa, caso Lula encabece uma mini reforma ministerial. Olha só, pelo menos na notícia aqui, que a gente apurou, a mulher no governo Lula tem sido uma alternativa secundária, né? Tomara que eu esteja errado, tomara que a notícia esteja errada. Mas, na minha visão, Manu, e eu vou concordar com você, no geral, a mulher é muito melhor do que o homem. Na minha opinião. Tem homens competentes, tem mulheres competentes, isso é óbvio, é evidente. Agora, no geral, as mulheres são melhores. Eu não estou fazendo nenhum tipo de média. Por que isso não se traduz num governo de esquerda, Manu? Então, o que acontece, essa resposta está relacionada com a Constituição da política brasileira. Não é só no governo federal ou no governo de esquerda, mas sim na organização política. A gente vem de uma Constituição da sociedade brasileira que diminui as mulheres, né? Haja visto que há pouco tempo que a gente pode votar. Até pouco tempo a gente não podia nem dirigir. Há pouco tempo as mulheres não podiam trabalhar fora de casa. Agora o dono da caneta é quem defende esse discurso. Não, mas as coisas não Quem tem a canetinha lá para nomear, ele se chama Luiz Inácio Lula da Silva. As coisas não só mudam depende de uma hora dele, para Manu. outra. Manu, só depende dele. Não, escuta. Fosse eu, Rafael, presidente da República, fosse eu, governador de estado, prefeito,
você pode ter certeza que Você eu acha teria que o pelo Lula menos governa metade das sozinho? mulheres. Você acha não, que o Lula não governa para cumprir sozinho? uma cota. Não, pois é, o Lula Ele governa que manda, sozinho. mano, o mandato é dele. Pois é. Ele tem Então, uma a gente, força quando política você- gigantesca Pois é, mas e quando ninguém... você acha que o Lula ele- é uma liderança... Pois é, mas quando Permita, você acha permita, que... permita, você fez uma pergunta para mim. O Lula é uma liderança tão forte, mas tão forte, que ele que manda mesmo. Tem presidente que não manda. Tem governador que não manda. Tem prefeito que não manda. O Lula, ele pode nomear qualquer pessoa sem questionamento. Não, eu ele não é o dono vejo da dessa caneta. forma. Eu não vejo dessa forma, até porque o nosso Você sistema está distorcendo parlamentar... a realidade. Não, Está distorcendo a realidade. não, eu não estou distorcendo. O nosso sistema parlamentar não viabiliza que o Lula ou qualquer outro presidente governe sozinho. Agora eu quero retomar. Não tem comparação com o número de mulheres que trabalham hoje com o presidente Lula nos ministérios, não só como ministros, mas como secretárias, gerentes nos ministérios, do que com o governo Bolsonaro. Não tem comparação isso. E isso não se reflete somente no governo federal. Aqui em Goiás, nós nunca tivemos uma prefeita mulher aqui na prefeitura de Goiânia. Nós nunca tivemos uma governadora. Aqui em Goiânia, temos pouquíssimas parlamentares na Câmara dos Vereadores. As mulheres então, e isso é um votam e movimento escolhem. social. Não dá pra gente simplesmente falar... Mas agora nós estamos num governo Pois de é, mas esquerda, ele não governa de quem defendeu sozinho. essa bandeira nos debates, Sim, colocou a cara eu e falou, a também mulher cobro isso. vai ter uma grande Eu participação, não também está cobro tendo. isso. E parte dessa cobrança está sendo feita pelos movimentos de mulheres, que nós colocamos na pauta da mesa do presidente Lula sobre Ok. as reivindicações das mulheres. Se é uma máquina de informação, tem que te parar de vez em quando, porque tá todo mundo falando, Manu, não deixa o Marajá falar. Enfim, a gente tem uma mensagem aqui da Ives no YouTube que diz o seguinte: não sou bolsonarista, sou contra Dino, porque conheço tudo que ele fez de mal que causou no Maranhão. Ela até colocou uma palavra que eu não gosto de falar, que é o contrário de graça. Ela colocou que também. o Flávio Dino fez o contrário de graça no Maranhão e que conhece bem, é por isso que é contra a indicação de Flávio Dino. Marajá, um minutinho que a gente vai precisar girar os assuntos, esse debate está muito bom e vocês são muito bons. Diga aí, Marajá, Excelente. um minutinho para a gente girar. Ok, vamos lá. Então, só para não deixar de corrigir, Rafael, eu tomo muito cuidado com generalização. É um dos maiores erros da academia. Generalização. Bolsonarismo não é mais para mulheres. Totalmente equivocado. Né? Mal contra as mulheres não tem lado. Você tem gente de esquerda, nós temos casos aí registrados na internet de lulista que matou a mulher com tiro na cabeça. Não estou aqui querendo fazer menção de quem deu mais ou quem deu menos. Está errado. Então, você colocou muito bem. Não é porque a pessoa defende A ou B, é que ele está arvorado para dizer que defende ou não. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque volta de novo aquele discurso, né? É como se só o lado de lá defendesse direitos humanos. Muito pelo contrário. Conheço a Damares, conheço o trabalho dela, acompanhei de perto, fui várias vezes a Brasília, e isso não é verdade. E é preciso lembrar que os criminosos que cometem crimes, independente da sua condição política, devem ser punidos. Né? Por exemplo, quando a gente fala lá das comunidades, dos mais vulneráveis, né, quem é que mais sofre quando você tem violência? É aquela pessoa que depende do ônibus, que tem o celular roubado no ponto de ônibus, é aquela pessoa que não mora em condomínio fechado, é aquela pessoa que mora numa comunidade mais carente, são os mais vulneráveis, é lá que o Estado tinha que estar mais presente. E o que a gente vê hoje é que existe, até hoje, muito depois da pandemia, uma proibição das forças de segurança agirem no Rio de Janeiro, o que só fomenta a violência. Ou seja, fala-se muito de armas legais na mão de cidadãos de bem, que tem todo um critério, caso queira se desejar e puder, tiver condições de comprar, e não se fala nada, por exemplo, das armas nas mãos dos bandidos. Isso é muito perigoso. E queria voltar, Rafael, a questão do Capelli, quando você cita ele 30 segundos, Marajá. Como um possível substituto, né? Eu acredito que existem boas mulheres, quero endossar sua fala, né, para assumir isso aí, e seria importante, porque esse Capelli vai ser mais um garantista contra fatos graves do dia de janeiro, inclusive, voltando à morte do Clériston. Cidadão de bem, sem passagem pela polícia, que morreu, mesmo com pedido da PGR, sem sentença de trânsito julgada, e que podemos ter outros, hein, Rafael? Podemos ter outros. Então eu vejo com muita preocupação o nome desse senhor e de outros também. Eu imagino que Lula poderia escolher outras pessoas que verdadeiramente tivessem condições de defender direitos humanos de forma imparcial. Olha aqui, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou mais uma prisão de um réu do 8 de janeiro, na terça-feira.
Esse é o 11º detento liberado desde a morte de um dos réus na Papuda, em Brasília, no último dia 20. Embora a Procuradoria-Geral da República já tivesse concordado com sua soltura no início de outubro, Moraes só avaliou o pedido agora. Foram estabelecidas medidas cautelares, como o de uso de tornozeleira eletrônica. Na segunda-feira, Moraes já havia determinado a soltura de outras 2 pessoas. De acordo com informações do STF, ainda existem 105 pessoas presas em decorrência do 8 de janeiro. As solturas vêm após a morte de Clériston Pereira da Cunha, que faleceu de mal súbito na penitenciária da Papuda, em Brasília, no dia 20 de novembro, conforme relato da penitenciária. Em setembro, a PGR já havia concordado com a revogação de sua prisão, a prisão de Clériston, mas o pedido não chegou a ser analisado por Moraes a tempo. Por que não foi analisado a tempo? Uma vida precisou ser perdida? Vamos agora colocar o coração na gaveta, esquecer direita e esquerda. A gente está falando de uma vida, né? Já existia um parecer para ser solto naquele período. Não foi. Será que a ideologia entrou no STF de não analisar rápido? Afinal de contas, era uma questão de saúde. Sim. E se confirmou. Começa com você, Manu. Então, eu vou muito na direção do que você está falando, sabe, Rafael? De colocar o coração aqui embaixo, aqui. Porque qual que é o detalhe que eu gostaria de lembrar? O nosso sistema penitenciário faz com que milhares de pessoas fiquem presas sem nenhum tipo de julgamento. Sem nenhum tipo de julgamento. O que aconteceu com esse criminoso... Muitos inocentes, inclusive, né, Manu? Muitos inocentes. Então, eu não acho que foi uma questão de que o Alexandre de Moraes falou assim, é o criminoso, porque ele tá, gente? É o criminoso do 8 de janeiro, não vou liberar agora. Não. Agora, eu queria que a nossa sensibilidade, a nossa comoção, também alcançasse a massa carcerária que está hoje, em muitos momentos, presa sem nenhum tipo de julgamento. Que não alcançasse somente a fatalidade que aconteceu com esse caso. É uma fatalidade, eu me solidarizo aqui com a família desse rapaz que morreu. Infelizmente, uma vida não pode valer mais que as outras, mas o debate não pode girar em torno, o debate do sistema penitenciário brasileiro, não pode girar em torno dos criminosos do 8 de setembro. Uma vez que, se eles cometeram crimes... 8 de janeiro. 8 de janeiro, obrigada. Uma vez que, se eles cometeram crimes, eles têm que pagar por esses crimes. Agora, eles não podem ter tratamento diferenciado. Marajá, um minutinho, Marajá. Vamos lá, Rafael, olha só, mais uma vez, é aquela questão do discurso, né? Ou seja, justifica a morte do Clériston na medida em que nós temos outras pessoas que cometeram várias passagens pela polícia, foram transitadas, julgadas em várias sentenças penais condenatórias, então a gente coloca todo mundo igual. Essa é a crítica de por que nós não concordamos com Flávio Dino. É essa ideologia nefasta que quer colocar cidadãos de bem junto com cidadãos que não são de bem e misturando todos, e nivelando todos por baixo. Está errado, né? Ele é um criminoso? Qual que foi a condenação trânsito e julgado? Houve um princípio do contraditório para a defesa, foi facultado ao advogado dele o exercício pleno? Ele é um terrorista ou ele é um cidadão? Até o discurso no plenário do Supremo mudou. Chamavam de terrorista. Depois, quando morreu, o cidadão morreu de mortes naturais. Mas é claro, eles nunca vão admitir sobre isso. Rafael, é bom lembrar que Dino, se caso ele vá, né, estou trazendo aqui dados do Estadão, da Mariana Assis, se ele for para o Supremo, ele vai herdar a relatoria de 344 ações da Rosa Weber, inclusive do Juscelino Filho, que é ex-ministro das Comunicações do União Brasil. Ele pode, inclusive, ser parcial nesse julgamento. Ele recebe também a ação de relatoria do indulto de Natal, concedido pelo Jair Bolsonaro, uma ação da CPI da Covid contra o ex-presidente, a DPF 1087 do PL, que pede a punição para abortos provocados por terceiros. Ou seja, são pautas que merecem um juiz imparcial, e não um juiz que já chega com uma posição pronta e acabada. Ele é um político, né? Não tem condições de ser um juiz imparcial. É o que a gente tem visto hoje com o Gilmar Mendes, que a gente tem visto com o Alexandre de Moraes, que a gente tem visto com vários outros ministros do Supremo, que eles já chegam com tudo pronto. Você não espera novidade. Aliás, a gente nem se surpreende. Rafael, né? Eu gostaria de fazer mais uma correção. Pois não. Quem rejeitou o pedido de habeas corpus para liberar esse bolsonarista que morreu na Papuda foi o ministro André de Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, considerado terrivelmente evangélico.
Então a gente tem que cobrar isso dele. Tá Por certo. quê? Que o André de Mendonça, que é declaradamente e ideologicamente bolsonarista, Segurou o não processo. liberou ele. Olha é dele só, que tem que cobrar. a nossa produção checou aqui, protesto que teve quebradeira foi de 2017. Foi organizado, como a Manu disse, pela Frente Brasil Popular, Grupo Sem Medo e Centrais Sindicais. O protesto do MST que mostramos foi em 2014. Esse, especificamente, não estava da quebradeira dos ministérios. Mas já tivemos outros em que nós não mostramos aqui, que o MST fez quebradeira sim, tá? Só para a gente deixar clara a informação, já que a gente buscou essa informação de última hora e a gente precisa ter esse compromisso, o compromisso com a informação correta. Vamos lá. Rafael, sim, o STF, participação do público aqui, virou um puxadinho do PT. Uma vergonha o STF legislando na política. Eu vou pedir a colaboração para você em casa não colocar adjetivos que eu prefiro o argumento mais técnico. Então, quando chega a mensagem aqui, muitas vezes a gente é levado a ler na íntegra. Eu gosto de ler na íntegra, mas com xingamento não tem como, adjetivos também não tem como. Bolsonaristas deram direito para se defender. O rapaz que foi sufocado dentro da viatura da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste, o Fernando, questionando também, muitas vezes, esse falta de critério da direita, eu não sei qual caso específico. É como se o bolsonarista apoiasse isso, né? E como se os policiais fossem bolsonaristas. O Adonias ele diz o seguinte, falo do Piauí, está na cara que Flávio Dino ameaçou o Lula, ou dá indicação, ou ele divulgaria as imagens. Será? Eu não acredito muito nessa tese, não. Né? Porque Lula e Flávio Dino são parceiros. Demais. Acho que não haveria clima para isso, não. É opinião minha, né? Rafael, pergunta para Manu, se fosse o pai dela que estivesse preso lá na Papuda, se ela estaria chamando de bandido. O Nivaldo do Vale dos Sonhos. A Manu fez a defesa aos direitos humanos aqui, né, Manu? Fiz. Não foi? Fez a defesa, Fiz claro. a defesa dos direitos humanos, mas não é só para ele, é para todos. Sim, não é sim. só para essa pessoa que morreu, é para todos. Olha só, Rafael, você sabe, eu sei, boa parte da população coerente e bem informada também sabe que o Brasil já era. Mas o importante é ressaltar que o amor venceu o ódio. O Johnny, esse é o governo do amor? Rafael, o que nós nunca podemos perder é a esperança, né? A esperança de que o Brasil é um país grande, tem grandes potenciais, um solo incrível, áreas agricultáveis, um povo belíssimo, um povo que trabalha muito. O que nós precisamos é de ter uma boa política, bons políticos ali que não atrapalhem. Se não ajudar, pelo menos que não atrapalhem o Brasil a crescer e tudo vai bem. Então, uma coisa que nós nunca podemos perder, a esperança. Então nós vamos para frente, lutando pelo Brasil melhor sempre, viu, Rafael? Essa é importante que nós deixemos isso com os nossos telespectadores. Bem. O Milton fazendo críticas pesadas ao Lula e também ao Alexandre de Moraes. Infelizmente o tempo está bem no finalzinho. Aqui é o Jô. A Manu não vê nada de errado no Flávio Dino? É a pergunta dele. Não, gente, ninguém é perfeito, não. Não existe ninguém, nenhum ser humano é perfeito. Mas eu apoio a indicação do Flávio Dino. Rafael, explica aos debatedores que o sistema penitenciário é apenas a fase de execução de uma sentença. É isso mesmo? Então, existem alguns critérios, Rafael, para que essa questão da sentença seja executada. Existe um prazo, inclusive, pelo qual esses manifestantes que foram presos deviam ter sido soltos. Aliás, o que chama atenção é que o próprio sistema persecutório não foi respeitado. Você tem um ministro que acusa, que ele é vítima, que ele julga, que ele faz tudo. E com a conivência de todo o Supremo. Agora, é claro que nós temos que lembrar, né, Rafael, Sim. que eles não fazem isso sozinhos, eles têm que ter uma retaguarda política para isso. E a retaguarda política agora que está parte dessa retaguarda que colocou o novo representante do Supremo. Mais uma participação, Edivan Miranda. Rafael, Flávio Dino passou 8 anos no governo do Maranhão. O estado era ruim, ficou pior. Prova disso é a quantidade de pessoas que vêm do Maranhão aqui para Goiás atrás de emprego. E deixa eu falar algo sobre os maranhenses que vêm para Goiás. Conheço vários e são pessoas assim extraordinárias. São trabalhadores, são responsáveis ao extremo, são pessoas muito boas. Conheço muitos garçons que vieram do Maranhão, não apenas durante o governo Flávio Dino, um pouco antes, um pouco depois também, são pessoas extraordinárias. Agora,
que existem muitos maranhenses em Goiás, isso é inquestionável. E a gente fica muito feliz de receber todas essas pessoas aqui, inclusive. Você sabia que lá no Maranhão é um dos melhores salários de professores de escola pública? Não sabia. Se não me engano, está entre os primeiros. Se não é o primeiro, é o segundo. É o estado de Maranhão e Tocantins. Isso é bom, o professor tem que ser valorizado. Isso é investimento. Rafael, só para lembrar que o Maranhão... Maranhão... o tempo acabou, pois não? Maranhão, do ponto de vista natural, é um dos estados mais ricos do Brasil. Maranhão tem 7 fitofisionomias. Está na transição da Amazônia legal para a região da Caatinga, região do Nordeste. Até aproveitar para mandar um abraço para os colegas lá do 24 Bis, o Bordalo da Ori Maranhão, amigo nosso lá, amigos vários que eu tenho no Maranhão. É um estado belíssimo, é um estado que se tiver uma boa gestão, Rafael, aquilo ali é para virar um estado equivalente, talvez ali a São Paulo, Santa Catarina. As condições naturais são dadas. O povo é um povo trabalhador, mas a classe política ali não tem ajudado aquela população. Ok. Marajá Filho, muito obrigado. Volte mais vezes, Marajá, estava sumido. Obrigado, Rafael. Fico muito feliz pelo convite. Conte conosco. É uma honra poder estar aqui com vocês. Manu Jacobi trocou de telefone e a gente tentou achá-la de todas as maneiras e conseguimos. Muito obrigado. Muito obrigada. Estou sempre à disposição para fazer um debate de qualidade. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Thank you.